Fala galera, beleza? De volta aqui no canal do Lessa para a gente falar um pouco mais sobre Fernando Diniz. No vídeo anterior, que eu trouxe aí também o áudio lá do VAR, no Clássico, eu falei um pouco sobre a entrevista que o Diniz concedeu ontem ao programa Bem Amigos, mas eu queria explorar um outro aspecto em relação à repercussão que essa entrevista vem tomando na mídia e entre a torcida também, e mais uma vez fazer um alerta aqui, porque infelizmente a nossa memória é curta. E principalmente nós, e aí eu falo de uma forma geral, torcedores brasileiros que somos extremamente resultadistas, a gente tem uma memória curta para muita coisa. Então eu queria fazer um alerta aqui e mais uma vez exaltar alguns aspectos que o Diniz apresentou nessa entrevista e trazer aqui já um trecho dos bastidores do Fluminense que vai ao ar hoje para mostrar o quanto o trabalho dele é diferenciado, o quanto o que ele vem desenvolvendo vai muito além da questão dos resultados, vai muito além da questão tática, do dinizismo, que a gente cansa de brincar, cansa de zoar aqui. A gente tem que saber separar essas coisas e valorizar o que vem sendo feito no Fluminense. Então deixe seu like neste vídeo, comente depois aqui se você concordar, se você discordar também, fique livre. Evidentemente, você está aqui para isso também, para discordar, para trocar ideia, e se inscreva no canal. 40 mil inscritos é a próxima meta, já batemos 35 mil inscritos aqui nesta semana. Muito obrigado a todos mais uma vez que estão aqui todo dia contribuindo para o crescimento do canal do Lessa. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês em relação a essa entrevista do Diniz e como ela repercutiu desde ontem, vem repercutindo também na mídia. A gente está vendo aí uma série de elogios, né, da imprensa, e eu estou percebendo que há não vou dizer uma forçação de barra, mas estão aproveitando o bom momento dele para incluí-lo também nessa possível luta por uma vaga na seleção brasileira. O que para mim parece um tanto quanto precoce, e eu não sei se a diretoria da CBF iria investir no Diniz, mesmo reconhecendo nele a capacidade, que eu tenho certeza que reconhecem isso, mas pela ausência ainda de títulos importantes e treinar a seleção brasileira. É claro que isso não é um pré-requisito, afinal de contas, o Dunga foi contratado, né, e mais de uma vez. Então isso não é de fato um impeditivo absoluto, mas eu acho que é um fator que pode pesar contra ele na disputa com outros treinadores. Mas a tecla que eu queria bater aqui principalmente é que, lembram lá atrás, eu falei isso com vocês, olha, o Fluminense está bem, está invicto, 13 jogos, não perde para ninguém, é dinizismo para cá, é dinizismo para lá, é gênio para cá, é gênio para lá. Né? Eu falei isso para vocês, mas também falei que quando o Fluminense levasse a primeira porrada, quando engatasse uma sequência negativa, que é perfeitamente possível, as críticas elas vão vir, e vão vir pesadas, porque muita gente é oportunista, porque tá cheio aí na imprensa, porque defender o Diniz, quando ele está bem, quando ele está no topo, é muito fácil, porque o time joga bonito, o time está pontuando, o time está conquistando, está vencendo. Mas eu quero ver defender quando não estiver bem, quando as coisas não saírem como esperado. É aí que está a questão. Isso serve também para o próprio torcedor, para a gente fazer as críticas, e eu estou aqui para isso também. E aí, assim, eu não estou querendo dizer como a torcida deve se comportar, é apenas minha opinião, minha visão. Eu vou sempre estar aqui, como venho fazendo críticas pontuais de acordo com o desempenho nos jogos, algumas coisas que acontecem, algumas opções, algumas insistências do Diniz. Eu estou aqui para criticar, essa é minha função também. E não é pelo fato de eu já cansei de deixar isso bem claro, que eu admiro ele muito como treinador, como pessoa, gosto do trabalho dele. Não é pelo fato de eu me identificar com ele e de eu querer ver cada vez mais esse futebol sendo praticado aqui no Brasil, que eu vou deixar de criticá-lo quando eu achar que devo. Só que a gente precisa saber diferenciar, né? Erros pontuais, situações que acontecem no jogo de futebol. O jogo do Diniz envolve risco, todo mundo sabe disso. A gente já está careca já de saber desde 2019. É um jogo que envolve riscos, mas também traz benefícios, e muitos benefícios. Se o Diniz der certo no Fluminense, e aí o que é dar certo? Para mim, nessa temporada, o trabalho do Diniz já deu certo, tá? Ele já deu resultado.
muito diferente em outros clubes que ele passou, o Diniz ele já deu resultado. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que meio que prova isso. Olha aqui essa postagem do SofaScore. Ela mostra que o Diniz tem o seu melhor aproveitamento em Campeonato Brasileiro, 64%. São 23 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 39 gols marcados, 27 gols sofridos. Então, assim, 60% de posse de bola aqui também. 236 chutes realizados, 181 chutes sofridos, ou seja, finaliza mais, chuta mais ao gol do adversário e tem levado menos finalizações. Então é um número que mostra, mais uma vez, que já é um Fernando Diniz diferente. Porque lembram, até pouco tempo ele era ridicularizado porque o futebol era bonito, mas o aproveitamento era sempre de um aproveitamento de um time rebaixado para a Série B. Foi assim no Atlético, no Fluminense, foi assim no Santos, se eu não me engano, também. No São Paulo teve uma campanha melhor, e mesmo assim ele foi demitido. Então, assim, eu falei até ontem, venho falando, que eu acho que a vaga na Libertadores, se o Fluminense não conquistar essa vaga direta na Libertadores, vai ser uma decepção, vai ser uma frustração. Meio que obrigação conquistar essa vaga direta pelo que o time vem fazendo. Mas os números, eles falam por si. O trabalho do Diniz ele já deu certo. Ele caiu numa semifinal de Copa do Brasil para um grande clube e para um time milionário. Tem muito mais recurso, muito mais investimento do que o Fluminense. E está hoje na terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, brigando pela posição, olhando para a liderança, olhando para o líder. Distante ainda, o título ele não vai ser conquistado esse ano. A grande oportunidade era a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, não vou dizer que não posso dizer isso. O que eu quero dizer é que é muito difícil, né? Todo mundo sabe que é muito difícil o Fluminense buscar esse título pelo que o Palmeiras vem fazendo no campeonato. Então, se vai ser ano que vem, a gente não sabe. Mas em algum momento vai acontecer. Goste você ou não, curta você ou não o trabalho do Diniz, você pode gostar, você pode não gostar, discordar, concordar, mas ele é muito acima da média. É muito acima da média pelo que temos aqui, pela pobreza de ideias que temos aqui. E o sucesso do Diniz significa algo muito bom para o futebol brasileiro, na minha opinião. E a gente tem que, sem deixar de criticar quando tem que criticar, mas tentar preservar isso e enxergar o todo que vem sendo construído. A entrevista de ontem mostra o quanto o Diniz se preocupa com o ser humano acima de qualquer coisa. Os jogadores não são máquinas e eu cada vez mais tento enxergar esse lado. A gente não pode deixar, né, o papel crítico, a gente não pode fechar os olhos para erros, principalmente erros crassos, técnicos, táticos, enfim, porque faz parte também do futebol. Mas a gente tem que entender que do outro lado tem o ser humano e precisa ser respeitado. E eu acho que o sucesso do Diniz se deve muito por respeitar também o ser humano. Né? Eu creio que isso faz uma diferença gigante e é o que determina essa diferenciação que há entre o trabalho dele para a média dos outros treinadores. É por isso que a gente precisa enxergar, ir além, tentar ir além apenas do resultado, apenas da questão técnica. E nos bastidores, o Fluminense divulgou já um trecho dos bastidores, eu vou compartilhar com vocês aqui, dá mais uma dimensão disso, de como ele trabalha com os jogadores. Foi o maior treino da vida de vocês comigo, foi sair jogando sob as condições que vocês saíram hoje. Porque no treino, lá sem a torcida do Flamengo, não dá para treinar isso aí, hoje vocês treinaram. Então, se perdesse, a gente saiu daqui muito melhor que a gente entrou. Independente da vitória de 2-1. Então, parabéns pra caralho pra todo mundo. Foi a vitória mais legal de todas até agora. E fazer o que vocês fizeram hoje aí, na hora de sair ali, vê aí quem vai fazer aí. Vai passar 20 anos, quero ver alguém fazer. Errando, insistindo e se ajudando, e o Fábio perdendo, como tem que pegar. Então tá junto ali. E é isso, ele mostrando coerência com o que ele acredita. Foi o maior treino, ainda falam treino, ainda tira uma onda ali que o Fluminense treinou, mas é claro que ele não quis dizer isso, evidentemente. O Diniz respeita o adversário, ainda mais o Flamengo. Ele quis dizer que, quando ele diz treino, né, não que o jogo foi um treino, mas foi um teste, né, na verdade. Talvez seja essa a palavra mais adequada. Foi mais um grande teste. E os jogadores tiveram coragem para fazer o que ele pede, para fazer o que eles vêm treinando, o que eles vêm praticando. E aí ele disse, foi o maior treino que vocês fizeram, o maior treino de vocês na vida que fizeram comigo, foi a melhor vitória. E se tivesse perdido, o time teria saindo ainda melhor daquele jogo ali. Então, assim,
não é uma desculpa pronta, né? Se tivesse perdido o jogo, falar isso depois que perde, soa como desculpa. Mas não, falou após a vitória também. E é um exercício que eu aprendi, aliás, eu aprendi muito com o próprio Diniz. Se hoje eu faço críticas pontuais, principalmente, mesmo após vitórias, foi muito que eu aprendi com ele lá em 2019, que a gente não pode criticar só quando perde, nem elogiar só quando ganha. Então tem esses dois lados. E se um dia eu tiver a oportunidade de confrontar, o Diniz me confrontar com alguma coisa, eu vou falar, olha, isso aí eu aprendi com você lá em 2019. Então, assim, a gente tem que se preparar, porque quando houver um resultado muito negativo, uma goleada, sei lá, algo muito fora da curva ali, os rótulos já estão prontos, os memes já estão prontos, ele vai ser ridicularizado, ele vai ser tirado como fracassado, porque tem muita gente que tem uma inveja danada, e a gente está acostumado com mediocridade aqui. A gente gosta, o brasileiro de uma forma geral, é uma visão minha, gosta muito de comemorar o fracasso, gosta muito de rotular as pessoas e comemorar o fracasso do outro, em vez de celebrar o que é bom, em vez de celebrar a vitória. Então, assim, ninguém precisa torcer para o Fluminense, mas não enxergar que o trabalho que ele faz no desenvolvimento do ser humano, além do atleta de futebol, é um diferencial que pode trazer benefícios para todo mundo, né? Se todo mundo começasse a pensar também um pouco nesse sentido. Então, não sei se o Diniz vai conquistar título hoje, amanhã, depois de amanhã, eu não sei quando que vai ser. Eu sei que se o trabalho... O que é... Assim, a gente não pode dissociar o resultado disso tudo. O resultado, ele é uma das ferramentas de avaliação. E não adianta a gente falar, tem que renovar 3, 10, 50 anos com o Diniz. Gente, não adianta. Vai ter que ter resultado. Porque se não tiver resultado, uma hora não tem jeito. É ilusão, é besteira dizer isso. Tem que renovar por 5 anos. Tá, mas ele tem que dar resultado também. Qualquer um tem que dar resultado. Em qualquer lugar do mundo. A questão é como a gente lida com os resultados. A questão é como a gente enxerga uma derrota ou uma eliminação. Se a gente consegue ver além daquilo ali, que lá na frente, no futuro, tem algo melhor. Ou a tendência é que tenha algo melhor. Mas não é o Diniz, não é o Guardiola, não é ninguém. Tem que dar resultado. Então o trabalho dele para ser considerado de sucesso, para ele ser um treinador de sucesso, ele vai ter que conquistar títulos. Não tem jeito. E se ele conquistar no Fluminense, o Fluminense, mais uma vez, assim como protagonizou ao longo de toda a sua história, pioneirismo em diversos momentos da história do futebol, não à toa é o berço do futebol brasileiro, mais uma vez o Fluminense será pioneiro numa mudança de comportamento, numa mudança de pensamento e num estilo de jogo que a gente não vê sendo praticado em lugar nenhum do mundo. A gente pode viver isso aqui, a gente pode viver uma parte nova da história do futebol. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Agora, o Diniz não é objeto de discussão, não é um objeto de fla-flu, né, entre aspas, ou ame ou odeie. O cara tem uma quantidade de hater que é um negócio inacreditável, meio que sem justificativa. Então, assim, toda essa discussão que é gerada em cima do Diniz não é por acaso. É porque ele faz algo diferente. E quem faz algo diferente carrega uma responsabilidade muito grande. Não é fácil ter coragem para fazer o que ele faz. Não é fácil, não é uma coisa simples. Está longe de ser perfeito, né? Obviamente. É um cara que melhorou muito até em relação a questões comportamentais. Para mim é muito evidente isso. Está evoluindo, está num processo de evolução. Eu acho que esse processo de evolução, o Diniz não está acima disso não, ele passa por isso também, a tendência é ele ir melhorando, evoluindo, crescendo. Então, assim, a gente pode presenciar, e tomara que seja no Fluminense, um momento histórico, um momento em que esse futebol bonito, vistoso, mas que vai além disso, que vai além da questão tática, que olha também para o ser humano, que entende que é necessário um processo para o crescimento de todos, do clube, dos jogadores, de uma comissão técnica, a gente pode viver isso de muito perto. E tomara que seja aqui no Fluminense. Tomara que o Diniz tenha uma vida longa. Mas não se iluda. Quando a coisa não sair como esperado, pouca gente vai segurar a trolha. Pouca gente vai segurar. Porque dar porrada é muito fácil. E a gente tem que estar acima disso. Falar agora, maravilha, lindo, bonito. É muito bonito falar de Fernando Diniz, Dinizinho. É mole falar agora. Eu quero ver depois. Quero ver quando as coisas vão acontecer.
Aí eu quero ver se a imprensa, a mídia de uma forma geral, vai manter a discussão nesse nível. E a gente está aqui para fazer esse papel, claro, se a gente continuar acreditando que a coisa está caminhando, como hoje eu acredito, para um lugar especial, para um futuro especial para ele, para o clube e, consequentemente, para toda a torcida também. É isso, deixe sua opinião, se você concorda, se você não discorda, estamos aqui para trocar essa ideia. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, se você gostou do vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece nos grupos de WhatsApp, sempre pedindo a vocês para me ajudar com essa divulgação. O like é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais tricolores, beleza? Tamo junto, a gente volta mais tarde com mais informação aqui no canal do Lessa. Valeu!